pessoal, eu sou a Isabelle de Lima, aqui do Aventuras na História, e hoje eu tô trazendo comigo uma apresentadora convidada, que é Vitória Giarini. Seja muito bem-vinda, Vicky. Oi, gente. É um prazer estar aqui hoje. E hoje nós vamos falar com uma pessoa super importante. Quem que ela é? Kátia Brembati. Simplesmente a presidente da Abrage. A Kátia é muitas coisas, mas, bom, vamos falar um pouquinho com ela. Kátia, a presidente da Abrage. Seja muito bem-vinda! Obrigada por essa apresentação e obrigada por essa oportunidade de falar desse assunto tão importante que é jornalismo investigativo, que muitas pessoas torcem o nariz, pensam que não faz parte do dia a dia delas, mas faz sim. Não, e falar uma coisa super importante. Mulheres no jornalismo, gente. E no jornalismo investigativo. E aqui só mulheres, ó. E falar da Kátia é até meio difícil de apresentar, porque a Kátia é jornalista, é a presidente da Abrage, ela é professora, ela é 1 milhão de coisas. Mãe, tudo. É uma mulher de 1000 tarefas em uma só, né? Então a gente tá muito feliz em te receber. E hoje a gente vai falar de um filme muito interessante que lançou recentemente nos cinemas, que é O Estrangulador de Boston, que fala exatamente sobre o poder feminino no jornalismo investigativo, né, meninas? Exatamente. E antes de começar aqui a nossa conversa, acho que a gente pode trazer um pouquinho sobre o contexto do filme, né? A gente vai tentar não dar tanto spoiler pra vocês, tá, pessoal? A gente conversou aqui antes. Vamos conseguir? Não sabemos se vamos conseguir, mas assim, a gente vai dar um contexto um pouco antes e depois a gente vai adentrar, né, um pouco mais nessas questões do filme. Ele traz, que ele aborda. Acho que a gente precisa trazer isso para as pessoas ouvirem. Né? E a gente pode começar contando um pouquinho ali da premissa do filme pra galera que ainda não assistiu, né, entendeu do que a gente tá falando. Então, o Estrangulador de Boston, ele traz aí uma personagem que é uma jornalista que tá tentando se descobrir, tentando ocupar um espaço maior, no caso, né, no jornal que ela trabalha. Cobrindo um caso muito diferente. Que caso seria esse, Kátia? Explica pra gente. Eu acho que esse filme é um filme legal para qualquer pessoa, né? Porque, assim, ele tem várias camadas, né? A gente costuma dizer que filmes interessantes são filmes com camadas, né? Então, para você que gosta de uma história, né, de crime, de investigação criminal, tem ali, né, uma investigação criminal. Para você que quer discutir questões sociais, né? Para quem discute direitos humanos e injustiça, tem muita coisa nesse filme que mostra um caso real, e é isso que também chama muita atenção, né? Um caso que não é tão conhecido, então a gente tem alguns casos criminais dos Estados Unidos, que esse é um caso dos Estados Unidos, né? Que são conhecidos e ficam na memória, né? A gente tem casos mais recentes, e esse caso é um caso da década de 60, que muitas pessoas não sabiam que é um caso real. E mais ainda, que jornalistas, né, uma jornalista fez o trabalho da polícia e descobriu a relação entre os casos, né? Então é um filme para todo mundo assistir, eu acho. E esse filme, ele é um pouco até violento, né? Ele é muito violento, mas eu falo que ele mostra, é um filme que ele não economiza em mostrar as cenas, não 100%, mas faz o público entender o que está acontecendo, porque ali o culpado, né, essa pessoa misteriosa, ele começa a cometer alguns crimes, realmente matando principalmente mulheres que moram sozinhas, e quando a polícia chegava nessas cenas, ele tinha até mesmo uma marca registrada, então ele meio que deixava a vítima de uma maneira muito violenta. Isso, tinha a questão daquele laço, né? Como se a morte feminina fosse um presente, assim, para ele. Então, é um filme que também é um pouco mais violento, que consegue trazer essa, como você disse, essa camada mais visual também, né? O que deixa até a gente mais desconfortável. E também tem uma outra questão que aborda, que é a questão do papel da mulher no jornalismo, né? Então, assim, mostra muito o cotidiano das mulheres naquela época dentro do jornalismo e em que elas eram restritas a fazer coisas que os editores homens queriam. Então, você vai escrever sobre cozinha, sobre casa, vai escrever sobre roupa, e é isso. Então, assim, a mulher não pode falar sobre crimes, não pode falar sobre questões sociais, não pode falar sobre economia. Como assim? Né? E dentro de uma redação como aquela, tinha não sei quantas pessoas, né? Não sei quantos jornalistas e 2 mulheres em destaque apenas. Como assim, gente? Né, Kátia?
Eu acho que esse filme ele tem vários pontos positivos, né? Um dos pontos positivos é que ele é realista nessas imagens, né? Porque elas são realmente chocantes, mas elas não são sensacionalistas, né? Isso. Eu achei que houve um cuidado, houve uma preocupação em passar a gravidade da situação sem ser uma coisa gratuita, né? Aleatória. Então não, ele causa um desconforto, mas o desconforto é menos visual do que É pela situação, sensorial, né? É mais né? pela situação ali, que a Exato. gente Isso. acompanha. E eu acho que uma grande vantagem aí, olhando daí da perspectiva jornalística, é o realismo como ele trata a situação do trabalho jornalístico. Por quê? Porque a gente tem muitos filmes no cinema que retratam jornalistas. Só que retratam de um jeito completamente estereotipado, né? Uhum. E não é que jornalista não pode ser, sei lá, sensacionalista. A gente tem casos de filmes, por exemplo, que retratam o sensacionalismo do jornalismo, retratam muito bem. Mas não são todos os jornalistas que são sensacionalistas, não são todos aqueles que são, por exemplo, fazem perguntas inadequadas, né? Ou exploram as emoções humanas de um jeito, assim, querendo Lucrar. querendo, né, tirar algum tipo de proveito, né? Então, a gente vê no cinema muitos jornalistas e muitas jornalistas sendo retratados de um jeito, e retratadas, né, de um jeito que interfere na forma como as pessoas enxergam a nossa profissão. Isso é um problema, e não é um problema só no jornalismo, né? Então, eu acho bem interessante, por exemplo, esse movimento que a enfermagem tem feito, né? De tentar tirar essa carga sexualizada que se colocou em cima da enfermagem ao longo Sim. dos anos, né? Inclusive questionando, por exemplo, o uso de fantasias em carnaval, em festas, né? Sexualizando a profissão da enfermeira, porque isso tem um custo na imagem daquela profissão, né? Em outras imagens também. Então, se a gente pensar em advogados, né? E advogadas sempre tratados como se fossem pessoas mesquinhas, inescrupulosas, né? Quando na verdade essa profissão é essencial para a nossa vida em sociedade. Então, do ponto de vista de explicar como o jornalismo é feito no dia a dia, eu acho que é um dos filmes mais fiéis, O Estrangulador de Boston, é um dos filmes mais fiéis em mostrar o dia a dia, o trabalho, a forma como é feita uma abordagem para conseguir uma informação, né? Sensibilidade. Isso. Então, eu gostei em particular desse aspecto do filme porque ele não transforma o jornalista nem em vilão e também nem em herói. Uhum. Nesse caso, claro, tem um papel aí a Loretta, que é essa jornalista que efetivamente existiu, que efetivamente descobriu esse caso, ela teve um papel fundamental na história. Mas ela não é tratada assim, ninguém coloca uma capa, dá um título para ela e diz: você é a melhor pessoa do mundo. Você fez o seu trabalho muito bem, meus parabéns, siga fazendo o seu trabalho, né? Eu acho que esse aspecto do filme pegou bastante para mim. E, Kátia, você falou muito da apuração, né? Então, no filme também, como é retratado e a gente sabe, como principalmente você, sendo a presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que a questão assim, do jornalismo investigativo mesmo, ela tem uma apuração um pouco diferenciada. Tanto que você até falou que, que ela faz ali no filme o trabalho da polícia. No dia a dia, infelizmente ainda os jornalistas precisam fazer o trabalho da polícia muitas das vezes. Né? Como você vê isso no cenário brasileiro? Porque lá fora é uma outra realidade. Pensando na nossa realidade brasileira, como você vê essa questão de talvez até mesmo uma inversão de papéis na sociedade? É bem importante pontuar a diferença de jornalismo e jornalismo investigativo. Há quem diga que todo jornalismo é investigativo, mas a gente sabe que, sei lá, fazer uma partida de futebol, dizer qual foi o resultado de uma partida de futebol, o jogador tal marcou um gol e tal, não é jornalismo investigativo, né? Normalmente, o que define jornalismo investigativo é o nível de aprofundamento num caso e o tempo que ele leva, né? É possível fazer jornalismo investigativo em uma semana? Mas são raros os casos em que você consegue fazer toda a apuração necessária em uma semana. Então, normalmente, o tempo é um fator, né?
E no filme, essa questão do tempo vai ficando muito clara, porque vai levando um tempo para que ela consiga juntar os pontos. E vai mostrando os anos, né, também. Foram quase 3 Isso, anos para então- poder conseguir ser resolvido o caso. Sem dar spoiler também, tem um momento ali que ela acha uma prova, daí depois ela descobre que aquela prova não é uma prova, na verdade, que ela tinha se enganado, que aquilo não é bem aquilo. Isso leva um tempo, né? Então, eu acho que essa questão da imagem do jornalismo investigativo tem a ver com isso, né? Com essa apuração mais criteriosa, mais preocupada. E quando o jornalismo, principalmente o investigativo, que se propõe a levar informações mais relevantes para as pessoas, aquelas que mudam realidades e tal, não cuida dessa questão do tempo e faz as coisas muito apressadamente, às vezes a gente comete erros, né? Então, é bem importante que a gente sinalize que o jornalismo investigativo é aquele que tem um rigor muito grande na apuração. E uma outra dúvida assim, que eu tenho é com relação à quantidade de apurações que um jornalista investigativo consegue fazer, né? Porque não foi abordado isso um pouco no filme, até porque não era o foco, né, da obra, mas, assim, ela estava investigando, por exemplo, um caso. E os outros casos, como que ficam? E eu queria trazer isso um pouquinho hoje em dia. Como que vocês fazem? Vocês investigam vários ao mesmo tempo? É um só? Como que é feito isso, né? Um pouco de caso para caso, né? Eu já conversei, por exemplo, com um jornalista espanhol que ficou 2 anos fazendo só uma coisa, não fez mais nada. No filme mesmo aparece um momento que é bem emblemático, porque ele é muito real também, que é quando ela tenta convencer de que ela tem condições de fazer aquela investigação, e o chefe dela diz, então faz no seu horário livre, né? Então, é isso, assim, então cuida do resto das coisas que você tem que fazer, e daí cuida disso, né? E ela sendo mãe ainda por cima. Isso, Sobrecarga feminina. Exatamente, está sempre lá, presente a esse ponto, né? Então, falando de exemplos de colegas e situações que também aconteceram comigo, muitas vezes eu faço só uma coisa, né? Se aquilo me toma muito tempo e não é possível fazer outra coisa, negociando dentro do veículo de comunicação, né? Redação é o nome do lugar em que a gente fica, tá? Da sala, assim, né? Porque não é um papel, né? Não é um papel, não é vestibular, não é nada disso. É uma sala, né? Um lugar em que os jornalistas ficam, né? Você negocia na redação de acordo com aquela necessidade de você ficar numa pauta exclusiva. Mas o mais comum é você ir tocando várias pautas simultaneamente, né? Então você faz uma coisa que é mais urgente aqui e em paralelo destina 1, 2 horas, 3 horas do seu dia para fazer aquele material. Mas varia muito de caso para caso, tá? Eu conheço situações de pessoas que ficaram meses, eu também já fiquei meses só num assunto porque ele demandava esse tempo. E uma coisa também muito interessante do filme, que eu acho que até mesmo é o foco também, nessa parte mais jornalística, é trazer mesmo essa ideia da mulher, né? No jornalismo investigativo, principalmente. No começo ali do filme tem muito... Fiquem tranquilos, galera, não é spoiler. Mas no comecinho ali do filme também... Não, prometo. No começo do filme ela tenta, né, pegar essa pauta e realmente ela não consegue. No entanto, os colegas dela, que no caso da Loretta, né? Os colegas da Loretta, que são homens, conseguiriam aquela pauta assim. Então, não somente a questão, como você até tinha comentado antes da nossa entrevista, que a gente estava conversando, né? Sobre a questão feminina em diversos aspectos sociais, mas no jornalismo também tem... Hoje talvez nem tanto, não sei, acho que você pode dizer melhor que a gente... Mas ainda existe esse tabu, né, da mulher no investigativo, por a mulher ser mais sensível e às vezes, sei lá, é o que muita gente usa, né, de não aguentar a pressão de alguns problemas que podem acontecer no meio do caminho. Hoje, como que a gente pode definir o trabalho das mulheres? Ele tem crescido? Ele tem sido modificado? Resumindo, nós mulheres somos maioria no jornalismo no Brasil, né? E cada vez mais somos muito representativas no jornalismo investigativo, né? Então, não é uma coisa que mulher não possa fazer, né? E eu conheço muito homem que não aguenta, tá? Então, essa justificativa... Tá meio balela já. Não vale muito, assim, não tem nada a ver, né? Fazendo um paralelo com o filme, ainda bem que o mundo melhorou e hoje o mundo é muito melhor do que na década de 60, né? Mas
alguns problemas que as mulheres jornalistas enfrentavam no passado, eles ainda existem, né? Em algumas áreas em particular, por exemplo, no jornalismo esportivo, a mulher tem sempre que provar que ela realmente entende do que ela está falando. Perguntas que são feitas para as mulheres, para testar as mulheres, se elas sabem do que estão falando, não são feitas para homens. É o famoso, né? você gosta de futebol? Então Escala, cita o avô do técnico escala a tal. seleção de 75 do Que seu nem eles time. sabem. Que nem eles também eles não sabem. sabem. E se souberem, não é isso que define Se você gosta ou não, de ou se alguma coisa você pode ser entende. jornalista esportivo ou não, né? Então, assim, no filme fica muito claro que ela tem um interesse, ela era relegada a fazer o que a gente chama de cobertura de estilo ou cobertura de jornalismo feminino, né? Por muito tempo, o lugarzinho das mulheres no jornalismo foi esse lugar de escrever para outras mulheres, né? E ela não queria mais isso, não combinava com o que ela queria, com o que ela achava importante, com o que ela era capaz de fazer. E ela teve todo um processo de convencimento do chefe dela que, veja, ele não era ruim, ele não era uma pessoa ruim, ele só era uma pessoa do tempo dele, seguindo uma cultura machista daquele tempo, de acreditar que era melhor para ela estar no jornalismo de estilo e que já havia homens capazes de fazer aquele trabalho. Tanto que quando ele vai vendo que ela consegue fazer, ele até vai apoiando, né? Vai dando uma porque uma daí é dica. isso, você vai lá e prova que você é capaz, né? E daí você vai conquistando esse espaço. Então, as mulheres, na verdade, no jornalismo, elas têm que conquistar um espaço com muito mais sacrifício do que os homens, porque elas têm que provar dobrado que elas são capazes de fazer. Elas são questionadas num nível que o público masculino não é questionado, né? E ali aparece no filme também, há um machismo dentro da profissão, pelos colegas, né? Que vem uma mulher fazendo uma coisa que era para eles estarem fazendo, e eles começam a questionar, acho que não tá certo o que ela tá fazendo, acho que tá errado, acho que você tá se metendo numa confusão, né? Que vem nessa questão de tentar descredibilizar as mulheres. As mulheres, na década de 60 do filme, é muito pior, mas ainda hoje há quem tente descredibilizar as mulheres usando esse tipo de argumento de que elas não deveriam fazer isso ou aquilo. Eu costumo dizer que eu tive muita sorte, né? Porque eu nunca tive chefes, mulheres ou homens, que dissessem para mim, olha, você não pode fazer essa pauta porque você é mulher. Mas eu tenho colegas que já ouviram isso, né? Então, eu já cobri muito a questão de violência, muita questão carcerária, em presídios, eu cobri muita ocupação em comunidades, né? A questão de tráfico de drogas. Estive em situações em que alguns chefes e algumas chefes iam dizer, não, é melhor mandar um homem nessa situação. Eu tive a sorte de não ter ouvido isso nenhuma vez, mas eu conheço pessoas, mulheres, que ouviram isso. Ah, não, peraí, você é muito delicada, você vai correr mais risco, você não sei o quê, deixa eu mandar o fulano, que o fulano é capaz de fazer isso, sabe? Então a gente teve que conquistar esse espaço, sabe? Mas antes de a gente continuar aqui conversando e você contar um pouquinho mais das suas experiências, a gente falando um pouquinho mais sobre o filme, eu queria chamar os comerciais agora. O que vocês acham, hein, gente? Acho que a gente precisa tomar uma aguinha, né? Porque o assunto já começou a ficar pesado, né? Já começou... Enfim, pessoal, então, rapidinho a gente já volta. Fiquem ligados aqui, viu? Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português. À venda nas melhores livrarias. Voltamos do comercial e antes de a gente aqui falar, né, voltar pro nosso papo, eu queria dizer que esse filme, Estrangulador de Boston, ele está disponível no Star+, né? Então, gente, vocês podem ir lá assistir quando vocês quiserem, porque vale muito, muito a pena, né, Izzy? Exatamente. E a gente tem, né, a nossa grande estrela do filme, que é a Loretta, que é uma jornalista investigativa. Mas hoje, aqui nessa mesa, nós temos uma jornalista A gente também tem uma estrela com a gente. que é, assim, surreal. Então, pra gente também entender um pouquinho mais da carreira dessa pessoa extremamente, assim, nada importante, né? Só presidente da Abrage, mas, assim, coisa comum. Kátia, como é ser uma jornalista investigativa, ser a presidente da Abrage hoje?
Como para você foi esse caminho do jornalismo investigativo, do que você começou, até essa posição que hoje você se encontra e representa muitas mulheres no país? Ser presidente da Abrage é uma responsabilidade, assim, é uma honra, mas é uma responsabilidade, né? A Abrage mudou minha vida, né? Eu fiz um curso da Abrage em 2008 e esse curso da Abrage, ele permitiu que eu fizesse uma série de reportagens junto com mais 3 colegas. E essa série de reportagens ganhou um prêmio em 2010 de melhor matéria jornalística do ano, né? O principal prêmio de jornalismo do Brasil. A gente ganhou o principal prêmio de jornalismo da América Latina, que, né, considerado, então, que aquele material foi o melhor feito na América Latina naquele ano. E a gente ganhou um prêmio mundial também com esse material. Apenas de um curso! Um curso, né, que me abriu as portas, assim, do jornalismo investigativo. Então, eu devo muito à Abrage, eu estou tentando pagar um pouquinho do que eu devo para a Abrage, sendo presidente da Abrage. Eu costumo dizer que eu não sabia que eu ia ser jornalista investigativa. Eu queria fazer aquilo, não sabia muito bem como, né? Na faculdade já, na década de 90, já entregando idade, eu fazia reportagens como estudante já com uma pegada de jornalismo investigativo, sem conhecer o termo, sem saber das técnicas, né? Então, eu e mais alguns colegas ganhamos um prêmio já na faculdade de jornalismo, né, fazendo uma investigação, né? E já gravei pessoas subornando pessoas na faculdade. Então, assim, eu acho que eu estava meio que já indo para isso, né? E daí eu fui para o jornalismo político, trabalhei muito tempo no jornalismo político. Trabalhei também cobrindo meio ambiente, que é uma área de investigação muito profunda e que o Brasil é muito bom em jornalismo ambiental e investigativo. Mas eu trabalhei fazendo tudo, assim. Eu gosto muito de futebol, por exemplo, né? Eu gosto de esporte, eu gosto muito de cultura. Então eu já fiz muito material de cultura, eu já cobri muito jogo de futebol. Não tenho nenhum preconceito, assim, tipo, eu só faço investigações que, né, derrubam políticos. Não é isso, né? Mas eu acabei indo para esse lugar por gostar do que o jornalismo é capaz de fazer, né? O jornalismo é capaz de mudar realidades. E por muito tempo eu era uma pessoa que, assim, fazia muita denúncia. E já fiz muita denúncia. Esse ano também já publiquei denúncias e tal. Então, não é que denúncia não é importante. Mas eu comecei a olhar o jornalismo como, principalmente uma nova tendência que existe no jornalismo, chamado jornalismo de soluções, em que você tenta olhar menos para as coisas negativas e mais para o que você pode, a partir das coisas negativas, indicar um caminho. Então, você me perguntou no bloco passado, né, sobre jornalistas que fazem o trabalho da polícia, né? Muitas vezes tem uma confusão aí de que jornalista é justiceiro, que jornalista tem que... Não, o jornalista tem que informar as pessoas, né? Quando a polícia não está fazendo o seu trabalho e você consegue uma informação que vai ajudar a polícia a conseguir esclarecer um caso, é sua responsabilidade passar essa informação para a polícia e publicar uma reportagem mostrando isso. Mas a gente não é investigador de polícia, a gente não é juiz, a gente não coloca as pessoas na cadeia, né? A gente informa as pessoas para que as pessoas tomem suas próprias decisões, as suas melhores decisões, né? Então, por muito tempo, eu acho que essa pecha de justiceiro, né, ficou muito no jornalista e não é o nosso papel. Eu acho que a gente tem que mudar realidades, é isso que eu acredito. E é muito isso que a gente estava falando no começo da conversa, né, no primeiro bloco, que é muito estigmatizado, né? Então, assim, a mulher é estigmatizada a fazer um tipo de jornalismo. O tipo de jornalismo também tem que ser justiceiro, né? Sempre colocando a gente em bloquinhos. E esse peso parece que é muito maior quando se é pra mulher, né? Isso... E no filme também, né, retratado isso, quando tem a relação da Loreta com o marido, com a família do marido, né? Que no caso ali nós temos como até nós tínhamos comentado anteriormente, nós temos a cunhada da Loreta que faz com que ela se sinta até meio mal da posição que ela ocupa, né? Profissionalmente. Ela faz com que a Loreta se sinta uma mãe ausente, uma esposa ausente. Eu falei que não dá spoiler, desculpa, gente. Desculpa. Mas isso realmente acontece muito, e isso realmente ainda acontece hoje. Assim, óbvio que naquela época era muito mais forte, era muito mais escancarado, né? Mas isso... Você vê uma mudança? Como que você enxerga isso? Como que você enxerga também esse comportamento, né,
da família, essa pressão familiar, né? Eu acho que entre os pontos muito positivos do filme, como eu destaquei, né, o realismo do filme é bem importante para a gente sair desse lugar de entender o jornalismo de um jeito equivocado, né? E quando ele vai lá e aponta, o filme vai lá e aponta essas questões familiares, isso é uma questão presente para as mulheres jornalistas. Era na década de 60, quando aconteceu esse caso do estrangulador de Boston, e ainda é presente hoje em dia. Você mencionou a questão da cunhada, né? A cunhada faz uma pressão sobre o marido da Loretta, né? Que num primeiro momento ali apoia a iniciativa dela de fazer algo de diferente, até fica feliz com as primeiras reportagens, mas quando o bicho pega, assim, sabe? Quando a coisa começa, né? Quando começa a ter algum tipo de contratempo, algum tipo de dificuldade, chegar mais tarde em casa ou algum tipo de ameaça, isso começa a pesar, né? E isso não mudou muito, né? Claro que melhorou, tudo melhorou da década de 60 para cá, mas isso ainda não mudou muito, né? Porque é a questão, tá, então você vai fazer uma reportagem investigativa e quem vai buscar seu filho na escola, né? Essas questões que o filme retrata, ele retrata muito bem. A pressão familiar, né? A pressão dos colegas ou a desconfiança dos colegas, a dificuldade de conseguir chegar para o chefe e dizer eu tenho condições de fazer isso aqui, me dá essa oportunidade, ter que lutar por esse espaço quando os jornalistas homens não precisam fazer isso, era só chegar e dizer, tem uma história aqui, talvez o chefe dissesse, faça, né? Ela precisa convencer que é o caso de fazer. E uma coisa que também acho que é um pouco mais sutil, mas aparece no filme e eu queria retratar aqui, é a questão das roupas da Loretta, né? Se você perceber no filme inteiro, ela tá muito coberta o tempo inteiro, né? Sim. Não só pelo frio, né, que faz em Boston, mas assim, ela tá sempre de mangas compridas, fechada até aqui, né, saias muito compridas. Não é só uma questão de como as pessoas se vestiam na década de 60. É uma questão de que qualquer mulher jornalista precisava passar uma imagem de um comportamento além do normal para não ser acusada de estar se insinuando. E mesmo assim ela foi acusada. E mesmo assim ela foi acusada. Então, assim, eu acho que a caracterização da Loretta no filme é perfeita porque ela não faz nenhuma insinuação no filme e mesmo assim ela é acusada de estar se insinuando para este ou aquele para conseguir uma informação. E hoje em dia isso acontece ainda, né? Quantas vezes a gente já não ouviu dizendo assim, será que fulana fez o quê para conseguir aquele cargo? Saiu com quem para conseguir aquele cargo? Uma pergunta que nunca foi feita a nenhum homem. Nunca foi feita a nenhum homem com quem que você saiu para conseguir aquele cargo, né? Então, essa questão da insinuação sexual, por exemplo, da sexualização da profissional, é uma coisa que a gente precisa superar. Estamos aí em 2023 e recentemente teve uma condenação judicial de uma autoridade que disse que uma jornalista tinha feito trocas de favores sexuais para conseguir um furo de reportagem. Então, esperamos que nos próximos anos a gente não volte a falar disso, que a sociedade evolua e que a gente esteja num lugar melhor para as mulheres jornalistas. E eu acho que tem um ponto também importante, e eu me coloquei um pouco nesse lugar, eu me senti um pouco, né, como ela se sente, porque, assim, é a pressão, né? Então, ela recebeu a pressão da família, a pressão do trabalho. Então, assim, eu consegui ter empatia por ela, né? Acho que é a questão da sororidade que a gente também tem, acho que todas as mulheres, assim, enfim, grande maioria. E eu comecei a pensar muito, me colocando no lugar dela e pensando, tá, e a saúde mental dessa mulher, como que tá? A saúde mental dela. Você pega ela no começo do filme e pega ela já na metade do filme, quando o caso tá andando, né? Principalmente no momento dos embates com o marido. Aumentou o uso, né? O consumo do cigarro, a gente pode perceber isso, que ela aumentou muito de uma forma discrepante, assim. Então, isso é uma coisa que também a gente poderia... Da bebida ela também. Ela bebe bastante no filme. Exato. Então, assim, a gente podia muito também parar pra pensar na questão da saúde mental da mulher, né? E isso é porque a gente tá falando ainda por cima de uma mulher que tinha certos privilégios, né? Que tem certos privilégios, classe média, branca, né, enfim. Então a gente também tem que começar a tratar essas questões, ao meu ver, também pautando não só a questão social, mas também a questão da saúde mental, né, enfim. E você, Kátia, você comentou, né, sobre esse desrespeito que muitas mulheres
sofrem, muitas vezes só por serem mulheres no jornalismo. É muito triste também a gente pensar que atualmente isso é muito verdade, né? Nos últimos anos, nós vivemos um governo que não ajudou muito o jornalismo, principalmente o investigativo, exatamente por conta, né, dessa característica de denúncia. E durante alguns debates presidenciais, nós tivemos e presenciamos um ataque a uma jornalista, né, a Vera Magalhães. E não só ela, também E teve a Patrícia Campos Melo. sim, a Patrícia Campos Melo. É que da Vera acho que acabou ficando mais visível ali recente na hora também, também, né? Mas, assim, é muito triste a gente saber que muitos homens ainda acusam, em pleno, né? Até então era 2022, ah, as mulheres de talvez tentarem usarem a sua feminilidade para conseguir alguma coisa. Assim, você, olhando numa visão de jornalista investigativa, em ação, né, que tem vários contatos, como você viu esse período, nesses últimos 4 anos, dessa falta de investimento no jornalismo investigativo? Então, acho que é um combinado aí de questões, né? Realmente a saúde mental pesa em algum momento, né? Imagina se a Loreta lá, né? Esse personagem real, essa mulher que existiu, uma jornalista, se ela não tivesse firmes propósitos, não acreditasse muito no que ela estava fazendo, será que ela ia conseguir continuar? Quantas desistem? Muitas desistem, né? Por falta de condições, né? Então tem um momento do filme que ela fala assim, tô gastando mais com babá, né? Por quê? Porque ela teve que fazer escolhas, né? E essas escolhas às vezes não estão disponíveis. Se você não conseguir pagar para trabalhar, o que vai acontecer, né? E isso tem muito pesado na saúde mental das mulheres, na saúde mental das mulheres no Brasil. A ABRAJE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, monitora os casos de ataques a jornalistas, ataques físicos, ataques digitais, ataques por assédio judicial, são vários os tipos de ataque. E a gente tem um recorte de gênero e um recorte de raça. E nesse recorte a gente percebe muito claramente que as mulheres são as vítimas mais frequentes e as que sofrem mais. E principalmente se forem mulheres pretas, né? Então, foi citado aqui o caso da Vera Magalhães, que é um caso muito emblemático, da Patrícia Campos Melo, a gente tem o caso da Juliana Dalpiva, a gente tem um caso recente da Renata Cafardo, a gente tem casos que não são de repercussão nacional, a gente tem o caso da Alana Rocha, que é uma jornalista trans do interior da Bahia, né? Que ninguém fica sabendo, porque daí, né, a ABRAJE está atuando nesse caso, mas que não ganham a repercussão por não estar nesses grandes veículos, né? E a gente tem outros casos, por exemplo, a Basília Rodrigues, da CNN, que é uma jornalista preta, que deu vários depoimentos sobre ela sofrer preconceito por ser mulher, preconceito por ser gorda, ela diz, né? Eu sou uma mulher gorda e eu sofro preconceito com isso. Preconceito por ser preta, né? Então, é muito preconceito junto, né? E a gente está sofrendo com tudo isso. E nesses últimos anos, isso aumentou, a gente tem números para provar, não é achismo, né? Isso aumentou, a gente vem monitorando isso. E há uma escalada, né? Ele vai crescendo, esse ataque vai crescendo. E há quem acha que, assim, chamar uma mulher de feia... não, é só minha opinião chamar uma mulher de feia. Primeiro, não é a sua opinião, né? Que ninguém perguntou a opinião. Isso, né? Para começo de assunto, né? Opinião é se você gosta de pizza de calabresa, 4 queijos, isso é opinião, né? Não, eu tô deixando num tom muito simplório opinião. Opinião é uma coisa bem importante, inclusive existe no jornalismo opinativo e jornalismo informativo, coisa que muita gente confunde aí, né? Mas vamos lá. Nesse caso, é importante dizer que quando você fala uma mulher feia, mulher feia, uma mulher gorda, 200 vezes no dia, como a Repórteres Sem Fronteiras, uma outra organização, monitorou casos de pessoas que recebiam 200 tipos de agressões digitais por dia, não é um dia, né? No seu inbox, nas suas redes sociais, publicamente, às vezes denuncia na plataforma e a plataforma não apaga, aquilo fica na timeline da pessoa, entendeu? Imagina a saúde mental dessas pessoas. A gente teve um processo de descredibilização da imprensa, e a imprensa não é santa, ela erra, mas uma coisa é criticar a imprensa, apontar onde a imprensa está errando e dizer, isso aqui não está legal, está equivocado por esse e esse motivo. Outra coisa é tentar desqualificar o mensageiro, que é o que se faz com muitas mulheres. Ao invés de criticar, apontando o que acha que aquela pessoa está fazendo de errado,
diz alguma característica dela ou alguma coisa que nem é uma característica dela, mas que sabe que vai bater fundo. Ou então manda uma foto da porta da escola do filho da pessoa como uma ameaça, né? Porque sabe onde toca fundo, né? Então, isso é um problema porque faz muitas mulheres desistirem, porque faz muitas mulheres ficarem doentes, porque faz o jornalismo ficar pior, né? Então, a gente precisa lutar contra isso, precisa explicar o que o jornalismo faz e quanto o jornalismo é importante para as pessoas e que não é legítimo nem legal agredir ninguém, né? Imagina, 2023 a gente tem que dizer que empurrar um jornalista ou empurrar uma jornalista não pode, gente, né? Porque é crime. É tipo lição de escolinha, né? Empurrar o coleguinha não é correto. Mas a gente tem que falar das consequências também disso, porque não é só um empurrão, né? Quando um profissional ou uma profissional deixa de cobrir um determinado assunto porque se sente amedrontado ou amedrontado, isso tem uma consequência para a sociedade, né? E a gente precisa falar disso. Com certeza. E uma coisa que eu achei interessante, quando você ia falando, me passando literalmente o filme na minha cabeça, né? Agora vai ter spoiler, tá, gente? Desculpa, vou ter que falar sobre isso, vou ter que citar. Mas você falou sobre os ataques nas redes sociais, por exemplo, que vocês monitoram. Tem também a questão de mandar a imagem de casa, enfim. E se a gente parar pra pensar, a Loreta sofreu isso. Ligavam pra ela, né? Ligavam na casa dela. Os filhos dela apareceram na porta da casa dela. Então, assim, mudou-se o tempo, mudou-se a forma, mas as coisas ainda continuaram com isso. Então, assim, até quando vocês vão continuar atacando os jornalistas? Até quando vocês vão continuar atacando o coleguinha, sabe? É que, na verdade, o que acontece é que ameaças existem há muito tempo, né? Sim. Então, eu fui ameaçada antes das redes sociais, né? Antes de existir redes sociais. Mas o que acontece é que a rede social ou as redes sociais, elas amplificam isso. Então, a questão política, por exemplo, qual que é o problema de uma autoridade descredibilizar a imprensa? Primeiro, a gente tem que ter em mente que quem faz isso não faz aleatoriamente, é um processo muito pensado, estratégico, de tentar tirar a credibilidade da imprensa para que a imprensa não seja aquele porta-voz, né, que fala sobre alguns problemas do governo, por exemplo, né? E quando você faz isso e você tem uma atitude de turba, assim, né, que é de manada, você reverbera isso. Então, tem a agressão offline, que a gente chama, não é só no mundo digital, embora no mundo digital ela seja em maior quantidade, mas tem pessoas apanhando na rua, né, indo no supermercado e sendo dado de dedo no supermercado, né? Eu não posso chegar no açougue, não gostar do corte da carne e bater no açougueiro, gente. É a mesma coisa, né? Então, assim, guardadas as proporções, né? Então, precisa ficar muito claro o que está acontecendo. É uma estratégia de descredibilização da imprensa. Sim. E Kátia, assim como, obviamente, a jornalista Loreta, ela teve outras histórias, né? Mas claro que esse caso, acho que foi o caso da carreira dela, podemos dizer. Porque também foi o jeito dela se lançar. Mas foi, acho que, o caso que ela deve ter, assim, e guardar no coração ali, né? Que ela realmente teve o seu destaque. E qual foi a sua história? Claro, tirando o primeiro projeto que você comentou com a gente anteriormente, né? Que foi aí ganhador de múltiplos prêmios, né? Qual foi a sua história que você realmente participou e falou, não, essa aqui me marcou? Seja por um motivo, né, positivo, negativo, mas qual foi a mais marcante para você? Pois é, então denúncias costumam ter esse papel, assim, né, pela repercussão que elas têm, né? Esse caso bastante marcante chama Diários Secretos, né? Foi em 2010 e ele mudou a minha vida, né? Inclusive eu tendo que lidar com os haters, né? E com ameaças e tal, né? Eu já tinha tido ameaças antes, já tinha tido denúncias e reportagens de grande repercussão antes, mas essa realmente não tem paralelo antes e depois na minha vida, e eu também não tive nenhum outro caso desse volume, né? Mas, assim, eu tenho outros casos que não são de grande repercussão, que, né, esse caso é bastante conhecido no jornalismo, mas não são de grande repercussão, que me são caros, assim, no coração, né? Então, eu fiz uma reportagem, por exemplo, que mostrava que uma determinada cidade não estava fazendo transplante de órgãos, e não estava fazendo por falta de um equipamento,
e mostrei estatisticamente que era impossível em um ano não ter tido nenhuma morte cerebral naquela cidade, porque estatisticamente não era possível. Então, que não tinha acontecido transplantes naquela cidade porque não tinha um determinado equipamento que poderia ser definidor disso, né? Aí, um ano depois, eu fui fazer a minha reportagem e tinha acontecido 10 transplantes na cidade, né? Então, assim, são situações que não vêm a público desse jeito, né? Eu fiz uma outra série que mostrou mais de 1.000 pessoas que morreram na fila da UTI por falta de UTIs, e hoje a gente não tem essa realidade no Paraná, que era onde eu estava fazendo a reportagem. Eu não estou dizendo que eu salvei 1.000 vidas, não é isso. Mas o trabalho dos jornalistas, ele é muito importante, as pessoas não sabem. Essa série Diários Secretos tem uma estimativa que ela economizou 2 bilhões em recursos públicos. 2 bilhões de reais deixaram de ser desviados depois da publicação desse material. Esse dinheiro que ia ser desviado, ele foi aplicado em outro lugar. Talvez tenha posto de saúde, tenha médico, tenha professor em algum lugar, porque esse dinheiro deixou de ser desviado. Mas a pessoa que está sendo atendida pelo médico ou o aluno na escola não sabe que esse dinheiro é fruto de um trabalho de investigação jornalística, né? E a gente não precisa também ficar dizendo, fui eu que fiz, não é isso, né? É o nosso trabalho. Mas as pessoas precisam saber que o trabalho jornalístico impacta na vida delas no dia a dia, né? Eu tenho outras séries que mexeram muito comigo. Eu falei de transplante, me lembrei de um outro material que eu fiz, que era sobre transplante para crianças, né? Então, quanto é difícil conseguir um coração do tamanho de uma criança que precisa de um coração, né? E daí eu lembro das entrevistas com as mães, né, que tinham doado órgãos dos filhos ou que tinham recebido os órgãos. Todo esse processo me deixa arrepiada até hoje, né? Eu vi coisas muito graves, muito claramente, e eu continuo fazendo todo dia, porque eu acho que é o meu trabalho. Então, esse ano, 2023, eu fiz uma série especial para o Estadão sobre cartão corporativo em Brasília, né? Não é um assunto tão empolgante assim, né? Mas é interessante, eu entrava na padaria e as pessoas estavam falando, você viu quanto foi gasto na padaria, não sei o quê, e eu ali comprando meu pãozinho, fingindo que não estava acontecendo nada, e as pessoas estavam falando da minha reportagem, né? Então, quando você sente que as pessoas, que a população fura a bolha, que não são só os seus amigos, que estão sabendo daquele assunto que você trouxe à tona, você fica feliz. Então, não são só as reportagens premiadas que enchem os jornalistas de orgulho, né? São aquelas que mudam as coisas. Essas são as mais importantes. Acho que é para isso que nós jornalistas, nós realmente fazemos nosso trabalho, né? É muito bonito ouvir você falar da sua profissão com tanto amor, viu? De verdade. É muito legal, né, Gi? É inspirante, né? Inspirante. Eu fiquei até sem palavras, gente, desculpa. É inspirador. Eu tento passar isso para os meus alunos e para as minhas alunas, né? Eu sou professora de jornalismo há 10 anos e eu realmente acredito que a gente tem que formar novas gerações de jornalistas preocupados, né? Indignados, pessoas que querem mudar a realidade. Então, há 10 anos eu tento fazer isso mesmo dentro da sala, dizer, o jornalismo é legal, gente. Ele é difícil, mas ele é legal, né? Então é muito importante. E, Kátia, muito obrigada, então. Acho que a gente pode ir encerrando aqui o nosso bate-papo. Antes da gente encerrar, eu queria que você desse aqui uma última palavrinha pra gente, dando alguma dica para futuros jornalistas aí, principalmente jornalistas mulheres, dando uma dica, um conselho, abrindo seu coração, né? Dando um recadinho aqui para elas. Não desistam, é difícil, como a Loreta do filme mostra, né? Não é fácil, mas vale a pena. Tem várias mulheres que vieram antes de mim, que abriram caminho para que eu estivesse aqui hoje. Eu espero que cada dia menos a gente precise falar o quanto é difícil ser mulher e jornalista, né? Que menos meninas, menos mulheres passem por situação de assédio sexual, né? De terem que provar que sabem o que estão falando, né? Eu espero que um dia a gente chegue nesse momento de equidade aí. Lembrando que em muitas áreas, né, isso leva muito tempo. Então, já existem registros de mulheres jornalistas há mais de 200 anos, né? Mas 200 anos depois a gente ainda está falando de quanto é difícil ser mulher e jornalista, né?
A gente tem no Brasil, por exemplo, um caso que eu queria encerrar aqui falando, da Dorit Arazin, que para mim é um exemplo. Eu admiro muito o trabalho dela, porque ela veio muito antes de mim, é uma jornalista que está aí na luta até hoje, trabalhando, sendo exemplo. E na década de 90, por exemplo, ela foi para uma penitenciária feminina, ficou 8 dias presa dentro de uma penitenciária feminina para contar como que era a perspectiva das mulheres presas, né? Por que isso é importante, né? Eu falo sobre as dificuldades da mulher jornalista, mas eu quero falar sobre as potencialidades da mulher jornalista. A mulher jornalista pode fazer muita coisa, né? Ela pode mudar realidades. Então, vamos se inspirar nessas que vieram antes da gente, não desistam e vamos mudar essa realidade aí. E nós aqui do Aventuras da História realmente agradecemos a sua participação. Nós, como mulheres, agradecemos o seu exemplo, né, a sua aceitação de vir aqui e mostrar realmente o seu amor por uma profissão tão bonita que é o jornalismo. Bom, e se você gostou dessa conversa, não deixe de conferir o filme O Estrangulador de Boston, disponível no Star Plus. E caso você queira continuar vendo os nossos conteúdos aqui do Aventuras da História, continue seguindo a gente nas nossas redes sociais oficiais. Muito obrigada pela atenção. E também não esqueçam de seguir a Kátia, tá bom, Com certeza, faça aí o seu arroba. Arroba Kátia Brembate, mas o mais importante é o @Abrage. Lá vocês vão ficar sabendo de um monte de conteúdos interessantes. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau, gente!